Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando agora mais uma edição do Consolares, nosso programa de entrevistas quinzenal no canal do Centro Espírita O Consolador. Nós estamos no YouTube, o Consolador JPA, e eu já te convido para interagir com a gente. Deixa seu like, dá o seu joinha, comenta o nosso programa de entrevistas, fala para a gente o que você está achando dessa temporada do Consolares, que traz como temática central a caridade. Compartilha o nosso link também para que a gente possa ser assistido aí por muitas pessoas. Sua interação é muito importante porque você é muito importante para a gente. Nessa temática da caridade, a gente traz hoje o apoio às gestantes, promovendo vidas. Para conversar com a gente hoje no Consolares e falar sobre caridade, sobre esse projeto de apoio às gestantes, a gente recebe com muita alegria o nosso grande amigo Clóvis Gomes, lá da UEDAC, que é a União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha, onde é desenvolvido esse projeto de apoio às gestantes, né, que promove vidas, como o nosso tema fala, e eu já dou o nosso seja bem-vindo de hoje, Clóvis Gomes. Ok, isso. Boa noite a você, a todos que estão nos escutando, nos ouvindo nesse momento. É uma satisfação participar desse programa com vocês e, principalmente, abordar temas da caridade, especialmente dessa parte de gestantes, pessoas carentes, gestantes carentes. Então, Clóvis, para a gente já iniciar esse tema, é importante a gente contextualizar para quem está assistindo a gente. A própria casa, o EDAC, é quem promove esse apoio, né? Esse acolhimento a essas gestantes. Quando foi que começou esse trabalho? Como é que ele surgiu? Como foi que vocês enxergaram essa necessidade de recepcionar essas gestantes na casa? Olha, na década de 80, 83, quando eu cheguei na casa da vovozinha, eu cheguei em uma pessoa, foi a primeira casa que eu procurei e fiquei lá com eles. Já existia esse trabalho. Dona Maria José, que era a esposa de Teixeira, foi quem fundou esse trabalho, eu acho que há muitos anos atrás. Não posso lhe precisar aqui quando foi, mas ela foi quem fundou esse trabalho com as gestantes. Né? E isso, naquela época, era bem mais procurado do que hoje, por incrível que pareça. Né? Porque, não sei, certamente as condições eram piores ou as condições sociais ainda eram mais piores do que hoje. Mas mesmo assim a procura é sempre grande dessas irmãs que, de certa maneira, ficam impossibilitadas de promover as coisas básicas para seu neném, e a gente vai ajudando no que pode. A casa faz esse trabalho por conta própria. Claro, tem muitos irmãos que colaboram, que fazem doações a respeito disso aí, e nós temos, entendeu, também outras opções também de financiamento disso aí, que depois nós poderemos falar. Quem são essas mães, Clóvis? Como é que elas chegam a essas casas? São mães das comunidades carentes? Traça um pouquinho para a gente o perfil dessas mulheres. O nosso campo de trabalho ele se estende basicamente ali no entorno da casa da vovozinha. Ilha do Bispo, entendeu? Jaguaribe, entendeu? Alguns pontos ali até de invasão, tem pessoas que estão morando em invasões aí no centro da cidade, entendeu? E também outras que chegam mais longe, são menos. Chegam lá às vezes do Gás, né? Às vezes também aqui depois de Jaguaribe, de Cruz das Armas. Mas a gente dá a prioridade maior é exatamente para aquelas que estão mais próximas, até por conta de transporte, de deslocamento, essas coisas. Mas o fato é que a mulher gestante que está precisando de um apoio, que chega na casa da vovozinha, seja o bairro que ela vier, ela vai encontrar
portas abertas. Quantas mulheres, mais ou menos, vocês têm recepcionado, né, nesse trabalho? Como fazer para chegar lá, assim, de precisa fazer alguma inscrição? Como é que a gente procura essa ajuda? Com certeza. Na verdade, o trabalho é genérico, não existe diretividade para bairros tais ou quais. Quem for precisar de chegar na nossa casa, entendeu? Principalmente aquelas criaturas que na maioria são moças muito jovens, de 14, 15 anos, entendeu? Que engravidaram, até mesmo seus companheiros não quiseram mais conversa com elas, foram embora. E ela chega, nós fazemos a inscrição, a casa pede que elas façam o pré-natal, que isso é importante, que é um trabalho que nós não podemos fazer, mas elas vêm, elas vão ao postinho, preparam-se com o pré-natal e a partir daí nós vamos toda semana reunindo essas criaturas no sábado pela manhã. E é uma equipe de irmãos, de irmãs que orientam elas. Orientam. Ultimamente esse ano mais precisamente, até depois da pandemia, houve um fato interessante com elas, é que algumas, eu diria até mais ou menos metade delas, os companheiros estão vindo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então eles vêm também, assistem, participam, interagem. É bem interessante. Foi uma coisa nova que aconteceu esse ano. A quantidade assistida varia muito. Há momentos que tem 8, 5, também de vez em quando extrapola, vai para 30, 40. É incrível. Então, a parte de, por exemplo, de atendimento, nós temos um setor na casa que é dirigido pela minha esposa, que é um setor de costura, onde é feita a confecção de todos esses enxovais, a maioria, algumas coisas são compradas, outras são doadas, e a grande maioria é feita lá mesmo, nesse grupo de costura, que tem muitas irmãs que colaboram para lá e participam, inclusive. Você tocou no assunto aí da questão de enxoval. Nesse trabalho de apoio a essas gestantes, o que é ofertado para elas? Tem essa questão material, de enxoval, de tudo, e a questão psicológica, o acompanhamento da saúde? Detalha para a gente um pouquinho o que é exatamente esse trabalho na prática. Exatamente. A parte do café, das outras coisas que a gente faz, é mais um atrativo, né? Para atrair mais a atenção delas nisso aí, no período em que elas estarão lá na nossa casa, enquanto se preparam para receber também o enxoval, que é lá no último período. Esse problema o que, na verdade, o nosso objetivo principal, claro que não é dar café, não é dar enxoval, não é dar nada material. Esse não é o objetivo nosso. Isso aí é suplementar. É uma integração, digamos assim. O nosso principal objetivo é trazê-las para orientá-las na parte de preparação para aquela gravidez que está em curso, né? Como elas vão proceder, quais necessidades, que, por incrível que pareça, muitas delas estão grávidas, vêm para cá e são viciadas em álcool, em droga e assim por diante. Então, todos esses aspectos, nós temos na nossa equipe enfermeiras que trabalham exatamente nas maternidades aqui da capital e que dão orientações seguras mesmo para que elas possam, como dizer, transitar nessa fase de gravidez em melhores condições. Dá mais segurança, até mesmo na parte de saúde, para essas pessoas que geralmente chegam lá sem nenhuma noção. É lamentável. A gente fica com pena de como elas acham que está tudo tranquilo, tudo bacana. Mas quando a gente vai ver, tem álcool no meio, tem droga, tem até agressões, de algumas chegam com marcas de agressões, né? É uma situação
muito grave. Se o carente já está numa situação grave, a grávida com a carente pode duplicar isso aí. Você também falou um pouco antes a questão de muitas adolescentes que têm chegado na casa também grávidas. Qual é a orientação? Porque a gente sabe que essa é uma fase que emocionalmente essas meninas, que ainda são meninas, elas não têm muita maturidade para encarar essa gestação. E como é que é feito um direcionamento para elas que ainda são muito jovens, mães de primeira viagem, não entendem muito bem o que é que vai acontecer com o corpo delas nessa gestação, a questão do parto e o pós depois, como cuidar dessa criança, como tomar a responsabilidade de mãe para elas mesmas. Geralmente as que, por exemplo, de 13, 14 anos, não é a maioria, mas tem acontecido, chegam, chegam trazidas pelas mães. Né? Quase sempre trata-se de jovens que engravidaram por razões várias, até por problemas de prostituição, não sabe, outras que foram abandonadas pelos seus namorados, pelos seus parceiros. E essas pessoas, elas têm aqui uma assistência através de umas irmãs que são psicólogas, que atendem também lá. Nós temos as enfermeiras, temos psicólogas, e temos, às vezes, quando a gente precisa, por exemplo, de uma orientação médica, a gente também tem irmãos médicos que se propõem, vez por outra, estar por lá. A gente chama eles, elas têm essa orientação. É difícil, né? Não é fácil, não é coisa fácil de se fazer. Nesse sentido, assim, a gente vê que é um desafio que não é tão simples esse trabalho. Parece simples. Você fala, você dá apoio aos gestantes, parece simples, mas você já me falou aí de violência, né? Você já me falou aí de falta de estrutura financeira. Então, é um Quase trabalho, todas. né? É um trabalho bem árduo. E aí eu pergunto a você, nesse tempo que vocês estão aí convivendo com esse projeto, o que é que você contaria para a gente que acredita ser mais desafiador nesse caminhar? Na verdade, o que é que acontece? O maior desafio mesmo disso aí é fazer com que elas compreendam o momento, compreendam a responsabilidade que elas estão, naquele momento, assumiram com a gravidez, entendeu? E, de um modo geral, a responsabilidade que ela vai ter após o parto. Algumas não tem nem onde morar, praticamente, estão morando em invasões, pelo menos umas duas das que nós temos hoje. Hoje nós temos umas 10 mais ou menos, 10 pessoas no trabalho, mas de vez em quando isso pula para 30, para 40, tem problema que cai para 5, é variável. Clóvis, você tem tocado aí em um assunto bem delicado. Violência, como a gente já falou, né, que traz agressão, isso tudo durante a gestação. Como é que se faz para tentar proteger essas mulheres? Bom, a violência que acontece geralmente é no âmbito da droga, ambiente de droga. O ambiente é tão complicado, entendeu? Que não tem como a gente atuar nisso, não. É muito difícil, é preciso ter muito tato, muito cuidado com isso aí. De tudo isso, a gente está tirando aí ótimas lições. A mulher que pensa estar desamparada e descobre que não está, porque tem aí na casa da vovozinha um grande apoio para que ela compreenda como é que essa fase tão bonita que é o nascimento, né? A chegada de uma nova vida, para que elas possam ser emocionalmente direcionadas tanto para o parto como para
o que vai acontecer com essa vida depois. Quero que você conte para mim. Depois, algumas delas já chegaram aí com esses bebezinhos lindos Ah, para vocês sim, conhecerem. sim. Muita, por incrível que pareça, chega com o bebê e grávida de novo. Chega grávida de novo e com o bebezinho, né? Elas já Mas começam a participar novamente do projeto, levando já o primeiro rebentinho. exatamente, exatamente. E no caso, por exemplo, da participação dos companheiros, tem sido interessante, porque eles têm interagido muito mais do que as meninas, né? Procurando saber, procurando se informar, como proceder, entendeu? Eles são pessoas que não sabem nem o que fazer na vida, nem não sabem nem que caminho tomar, nada. Mas a gente vai tentando explicar, vai tentando orientar, e com certeza as pessoas, até mesmo as jovens que no passado estiveram lá conosco e volta hoje, entendeu? Volta numa situação bem diferente. É bem melhor, bem mais compreensível da situação, do tratamento que deve ser dado naquele instante, naquele momento, como cuidar da criança. A gente vê as crianças que voltam bem cuidadinhas, e inclusive fruto do que foi feito durante a gravidez passada. A gente vê que há um trato que coincide com aquilo que foi orientado. Né? Existe um avanço, então, também no autoconhecimento delas, de como elas vão aí dar continuidade à vida, trabalhar, provavelmente, né, se encontrar no mercado de trabalho, para que essas crianças possam ter também essa assistência financeira depois do parto, porque elas precisam continuar após esse acolhimento da casa da vovozinha. Na casa também tem, a gente falou lá no comecinho, do apoio material, porque muitas delas, aliás, todas elas são carentes e muitas vezes estão grávidas e não conseguem sequer ter o básico para o nascimento desse filho, como uma roupinha, fralda, e vocês também contribuem com isso, não é, Clóvis? Exato. Você vê o seguinte, na verdade, o que é que acontece? O poder público, ele tem alguns programas voltados para a criança carente, mas depois que nasce. Eu não conheço os programas públicos para a gravidez. E, com certeza, e elas, quando elas estão já, quando elas têm o neném, de certa maneira elas têm uma ajuda substancial dos programas da prefeitura, do estado e assim por diante. Então, o que é que elas precisam mesmo é nessa fase de gravidez, porque praticamente elas ficam sem apoio qualquer, sem muita segurança a respeito de tudo isso. E a gente consegue, como se diz, dar boas orientações nesse campo. E a prova é que quando elas voltam, a gente vê que voltaram diferentes. Mais concentrada na gravidez, mais compreensível da situação. E dentro aí desse percurso, né? Como o nosso tema central é a caridade, eu queria que você falasse para a gente, que a gente está vendo aí toda a importância desse trabalho que é desenvolvido. E aí, eu que sou mulher e as mulheres que estão nos assistindo, com certeza a gente tem um pouquinho mais de propriedade, que a gente sabe que a gravidez é um período lindo, mas que traz também muitos desafios para a gente, né? E eu queria que você falasse para a gente da importância mesmo dessa questão geral da caridade, do se doar ao outro, né? Do se abrir para acolher o outro. O que, na verdade, é lindo, maravilhoso para algumas pessoas, para pessoas que já têm uma certa compreensão, que já compreende, sabe da importância de tudo isso, entendeu? É muito diferente de quando elas chegam. Geralmente elas chegam até rejeitando a criança. Chegam em condições de rejeição mesmo, à beira de um aborto ou qualquer coisa assim desse tipo. Durante o período de conversa, de orientação, de acompanhamento, elas vão mudando essa concepção. Elas vão se acomodando à ideia
da maternidade e a ideia também de cuidados que ela vai ter com a criança. Mas, mesmo aquelas que chegam revoltadas, querendo até abortar ou qualquer coisa desse tipo, dias depois já retornam novamente grávidas. Não aprendem bem com o negócio, não. Mas, quando elas retornam, já não tem mais aquela incidência de querer abortar ou qualquer coisa desse tipo. Já chegam mais compreensíveis da situação que está passando. Bom, sabe que não fez nada para mudar, né? Não fez nada para mudar aquele sistema, aquele espaço de coisas. Mas isso, de certa maneira, atrapalha o andamento das orientações que são dadas no começo, mas com certeza, toda dificuldade, tudo que se passa nesses momentos prévios, são colhidos depois em boa condição, com certeza. Quem quer ajudar esse projeto, Clóvis? Quem quer ajudar a Casa da Vovozinha, seja materialmente, seja se voluntariando, levando o seu conhecimento, seja médico, enfermeiro, psicólogo, como for. O que é que a gente pode fazer para também se integrar a esse projeto? Olha, os voluntários procurar a Lúcia Oliveira, que é quem coordena esse trabalho, esse programa lá na casa, que inclusive tem, como eu disse, tem um grupo de costura que prepara esses enxovais, tem muitas irmãs que lá colaboram com o seu trabalho, entendeu? Outros colaboram também com a parte financeira, que de certa maneira a gente tem que comprar algumas coisas, e principalmente doação. Quem puder doar peças de um enxoval ou um enxoval completo, para a gente é muito bem visto. De vez em quando chega lá, a gente doa 3, 4, 5 enxovais. Ah, beleza. Quando isso acontece, a coisa melhora bastante. Mas quando não acontece, as irmãs têm que se virar nos 30 para construir, costurar, preparar tudo aquilo lá. A casa está aberta para as doações que forem chegando, seja em dinheiro, seja em material, seja em trabalho. Entendeu? Está aberto para lá. A Casa da Vovozinha está nas redes sociais também, né, Clóvis? Quem quiser entrar em contato com vocês, fala para a gente aí onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, os endereços, para que as pessoas busquem. Nós temos nós estamos no YouTube, né? Temos também a TV UEDAC, onde nós transmitimos praticamente todas as nossas palestras, o trabalho que é feito na casa, na parte de doutrinação, está sendo todo transmitido pela TV UEDAC, pelo YouTube e pelo Facebook. Se você entrar, colocou lá, TV UEDAC, você chega a todos eles. Qualquer um que quiser pode se dirigir à nossa casa, que teremos a massa satisfação de atendê-los lá, de receber, de abraçá-los. Então, gente, aí está todo mundo assistindo e vendo que tem uma ótima oportunidade de praticar a caridade e ajudando o projeto das gestantes lá na Casa da Vovozinha e outros projetos que a casa também oferece, com toda essa acolhida para todas as pessoas que buscam essa ajuda. Eu quero encerrar hoje pedindo a Clóvis que deixe a gente aí uma mensagem sobre essa proposta de caridade que o movimento espírita fortalece tanto na nossa vivência. Na verdade, o que é que acontece? Se você quiser, hoje, vou fazer caridade, aí você pergunta como, onde? Você nem sabe. Porque é uma coisa que demanda um local, demanda um programa, demanda uma orientação. Aí quem faz isso são exatamente as instituições
E no momento em que você se destina a colaborar com isso, você terá um sucesso bom se você se dirigir a uma instituição que faz esse trabalho, as suas doações lá, seja de trabalhando, ou seja, doando material, dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Geralmente é assim, porque fazer caridade, bom, para no sinal dá um trocado para uma pessoa que está lá pedindo. Quase sempre vai para droga. Quase nunca é para outras coisas, mas a gente sabe que é desse jeito. Mas todo mundo acha que é caridade e é também. Jesus disse, para a gente não olhar quem dá, né? Mas a verdade é que a participação de uma instituição é fundamental nisso aí, não só pelo ponto de referência, principalmente, ponto de referência, que serve para todas as pessoas carentes naquela região se concentrarem para ali, entendeu? Como também porque você não tem o trabalho, digamos assim, de sair atrás de casa em casa, procurando saber quem é carente, porque se você procura gente carente, você vai ter que ir na favela. Você vai ter que ir nos locais onde as pessoas estão em situação muito difícil. Nós temos um programa por exemplo, de Evangelho no Lar, que a gente faz no sábado à tarde, e é um trabalho interessante, que mostra exatamente a dificuldade que as pessoas têm de chegar a um instante, a um momento de doação. Tem um dia que nós vamos estar, por exemplo, em Tambaú, numa cobertura, uma vista para o mar maravilhosa, fazendo evangelho lá com a família. E no sábado seguinte vamos estar lá na beira molhada de Bahia, onde não tem nem onde sentar. É assim que a coisa funciona. Né? Por aí você vê a dificuldade que há no meio, entre os maiores e os menores, de um intercâmbio de ajuda. Esse espaço aí é difícil demais de ser trabalhado, viu? É isso, a caridade é desafiadora, né? E com certeza. a gente hoje termina por aqui, pessoal. Nós hoje conversamos, batemos esse papo maravilhoso com o nosso amigo Clóvis Gomes, que é da União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha, o EDAC. Pode procurar por eles nas redes sociais, eles estão no Instagram, no Facebook, no YouTube, assim como nós também do Consolador estamos em todas essas redes sociais, o Consolador JPA. O Consolares desta semana fica por aqui e a gente espera sempre a sua interação e você também nos assistindo neste e nos próximos encontros. Até mais, pessoal!